Aleluia. É bom estarmos aqui, amados, para juntos estudarmos a palavra bendita do nosso Pai. Façamos como os irmãos bereanos, como está lá no livro de Atos, que eles, à medida que os apóstolos pregavam, ensinavam, eles examinavam as Escrituras para ver se era realmente assim como eles estavam ensinando. Amém? O texto que a gente vai estudar é sobre o chamado que o nosso Rei da Glória, Mashiach, faz em nós, para nós também. Ele chama, ele forma, ele dá forma, ele modela, ele prepara e ele envia os seus líderes. Marcos 3, versículo 13 a 15 diz: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Aleluia. Vamos ver aí, gente, que assim como ele chamou os seus discípulos, ele preparou aqueles 12. Ele, no final do seu ministério, ele mandou que aqueles 12 fizessem discípulos e preparassem aqueles discípulos com tudo o que ele havia ensinado. Amém? Amém. Tudo o que ele ensinou inclui o que está aqui, nesses 3 versículos, versículo 13, 14 e 15. Ele chamou os discípulos, veja só, estava perto da hora dele subir aos céus, ser elevado às alturas. Aí ele chama e diz: agora vocês vão fazer discípulos e ensinar esses discípulos tudo o que eu ensinei a vocês. O processo de discipulado é um acompanhamento que leva a pessoa a ensinar tudo o que ela recebeu do Mashiach. Então isso fecha um ciclo. Um discípulo, ele vai fazer outro discípulo, ensinar tudo o que ele recebeu e ensinar o discípulo a ensinar outros. Então veja que é um ciclo ad infinito, ou seja, é um ciclo que vai se repetir. Amém? Esse ciclo só é quebrado quando alguém é infiel. Por isso que o apóstolo Paulo também dá ênfase à fidelidade. Ele, lá em 2 Timóteo 2, versículo 2 diz, né? Homens fiéis e também idôneos. Então que sejam fiéis e que sejam capacitados, idôneos, aptos para ensinar a outros. Amém? E a palavra que aparece ali em 2 Timóteo como homens fiéis é um termo genérico, está falando da igreja. Homem e mulher, ser humano. Sejam pessoas fiéis e também idôneas para instruírem a outras. Amém? E aí faz o ciclo do discipulado se perpetuar infinitamente, até a vinda gloriosa dele. Vocês estão comigo até aqui? Amém? Amém. Então, ele chamou, ele formou, ele preparou, né? Não teve a formatura, mas teve a formação. E a formatura foi a formatura da vida. Eles foram martirizados, todos os 12, tirando Judas, né? Mas Judas foi substituído por Matatias. Foi um discípulo que teve desde o começo com eles, estava aqui nesse momento também junto, mas foi um discípulo que só lá na frente o espírito de Al escolheu e separou. Amém? Porque os discípulos, os 12 apóstolos disseram assim: está vago o número dos 12. Aquele que foi o suicida, que foi o traidor. Então, eles entenderam claramente que precisavam levantar mais um homem que esteve com eles desde o início para que ocupasse aquela posição. Amém? E aí eles lançaram sorte e a sorte recaiu sobre Matatias, que é também um dos 12, pouco lembrado, porque ele foi um dos últimos. Amém? Então essa outra parte está lá em Atos. Então, o nosso rei, ele continua hoje chamando. Ele continua hoje dando forma, formando. E ele continua hoje enviando. Enviando para a missão. A igreja moderna, e eu digo assim, movimento religioso evangelical do nosso dia, movimento religioso evangélico, fugiu muito da palavra. Então as pessoas, elas têm sido enviadas pela palavra, mas elas não vão, porque elas aprenderam culturalmente, religiosamente outra coisa. E eu não vou entrar muito em detalhe não, mas eu já tenho falado muito sobre isso aí. Então, primeiro, ele chamou aqueles que ele quis. Vocês prestaram atenção que diz isso? Versículo 13. Ele subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis chamar. Isso nos ensina o quê? Que o chamado é uma ação soberana dele. Ele quem chama. Agora, não fique você pensando que esse chamado é um chamado místico. Um chamado que eu tenho que ouvir uma voz do céu. Eu não sei se eu fui chamado. Tem muita gente assim dentro das igrejas. Igrejas, entre aspas. Eu não sei se eu fui chamado. O chamado é algo muito claro, está na palavra. Está aqui, ó. Olha aqui o chamado. Você aceitou o Evangelho? Aceitou o Evangelho? Você crê no Evangelho? Amém. Crê no Evangelho? Você crê no Salvador? Então Ele te enviou. Você já foi chamado. Ele está te preparando. Você é enviado. Amém? Amém. Então, Ele chama. Mas Ele não chama. Ele chama quem Ele quer. Ele subiu ao monte. O chamado dele é sempre para subir. Isso é figura.
E lá ele chamou aqueles que ele quis. Amém? Segunda coisa que a gente deve entender aqui é que ele chamou para quê? Então o versículo 14 diz, ele os designou para estarem com ele e para os enviar a proclamar, a pregar, é o querigma. Então nós somos chamados para estar com ele. Primeiramente isso. O verdadeiro discípulo que foi chamado, não foi chamado para aparentar, para estar numa posição religiosa, num cargo religioso, para sentar lá na frente. Pode ver que nas denominações tem aquelas cadeiras lá na frente. As pessoas sentam lá e tem um comportamento diferente porque está sentado lá na frente. E a prédica, a palestra, a homilia é por causa do ambiente, por causa do auditório, um modo estranho, um linguajar crentez, um estilo crentez, tudo isso existe. Mas o nosso chamado é para quê? Para ter comunhão com Ele. Então quem não está vivendo, quem não está com Ele, como é que essa pessoa vai viver missão? Eu fico admirado às vezes, quando a gente às vezes pensa muito em missão, tem muitas denominações que tem muito forte isso, o mês de missões, aleluia, não estou aqui para condenar não. Mas as pessoas pensam muito em missão longe. A missão é eu ir para a África, um país da África. A missão é eu ir para um país da janela 1040, onde se a pessoa for pega pregando o evangelho, ela é morta. Mas eu não tenho coragem de atravessar a rua e fazer missão. Eu não tenho coragem dentro da minha casa fazer missão. Eu não tenho coragem de ser um missionário dentro da minha carral, da minha congregação. Ah não, porque eu já tentei e o pastor não concordou, não deixou. Se o pastor realmente está alinhado com a palavra, motivo ele teve. Então às vezes as pessoas disseminam coisas desse tipo. Ah, porque eu tive uma ideia, uma iniciativa, eu ia fazer uma missão entre crianças, eu ia fazer uma missão com pessoas necessitadas, eu ia fazer isso aqui. E o pastor da minha igreja não deixou. Então você precisa primeiro ver, né? Todos nós somos livres no Mashiach, para fazer a vontade dele. Mas é claro que se a gente está vivendo uma comunhão, a gente se sujeita. É evidentemente que se o pastor teve uma direção, era bom conversar com esse pastor. Por que foi que ele não quis que aquilo acontecesse naquele momento? É o que não acontece entre nós. O que eu ia falar sobre oração, já falei, né? No sentido da espontaneidade no espírito. Então, se na hora que você vai orar por um pedido, você não lembrar, continue sua oração. E também, não fique preocupado em que você vai ser cobrado ou cobrada porque você não lembrou ou porque você também parou a sua oração, fez uma oração curta, uma oração longa. A gente fica muito com a perspectiva nas pessoas. Sabe por que as pessoas, a maioria das pessoas, não querem pregar? Por que a maioria das pessoas não querem pregar? Porque elas ficam preocupadas com muitas coisas, vergonha. Vergonha porque elas sabem que vão ser avaliadas, se vão falar bem, se vão falar mal, se vão falar muito tempo, se vão falar pouco tempo. Se vai ser só 3 minutos, mas quando terminar 3 minutos eu não tiver mais mensagem para dar. Eu fui chamado para pregar, eu vou pregar só 3 minutos, 2 minutinhos. Só vou ler a Bíblia, e se eu der uma travada na hora? Então a gente fica muito preocupado com as pessoas. Você deveria se preocupar com o quê? Com aquele que te chamou para estar perto dele. O que é que tu queres que eu fale? Porque se ele mandar você dizer só 3 palavras, foi ele que mandou, acabou-se. Você vai se levantar e vai dizer assim, isso e aquilo, pronto, acabou-se. Você tem que se preocupar só com uma coisa, em ser fiel com aquilo que ele pediu você para fazer. Aí quando você se preocupa em ser fiel, você destrava a parte da pregação. Ah, mas o auditório era muito grande, tinha mais de 1000 pessoas lá, era doutores, não sei quem, e eu tenho que falar bonito. Então você está querendo se apresentar para as pessoas. Mas se você está na missão de filho, de filha que serve, você vai na sua simplicidade, na sua humildade, com aquilo que você tem. Se você tem um vocabulário muito rico, então aleluia. Mas se o vocabulário é simples, aleluia. Vá na força que ele já te deu. Se ele entregou uma mensagem a você, você preparou, estudou aquela mensagem, mas na hora você não lembrou tudo. Aleluia. Sabe por que você preparou? Porque você estava precisando se alimentar naquela hora. Mas sabe por que você não lembrou? Porque não era essa mensagem que você ia trazer. Já teve ocasião que eu ia pregar uma mensagem e eu não lembrei. E eu costumo memorizar, principalmente no começo, quando eu começava a pregar, antigamente, eu memorizava a mensagem. Porque se desse um vento no meu esboço, se faltasse energia de noite, eu continuava pregando. Aconteceu isso. Pregar na rua, ao ar livre, e o esboço voar, e teve gente que correu para pegar o esboço, mas teve também a ocasião que o esboço ficou no chão. Teve a ocasião que faltou energia à noite, eu continuei pregando, tanto ao ar livre como dentro de um prédio. Então, que cada um sinta-se livre nesse sentido, né? O que Alcha nos ensina é que nós somos nascidos do Espírito, e quem é nascido do Espírito é como o vento. O vento sopra onde quer. A gente ouve a voz dele, não sabe nem de onde ele veio, nem para onde ele está indo. Você consegue identificar a origem daquele vento, de onde ele está vindo, e você consegue dizer até onde ele vai, para onde ele está indo? Você não consegue. Então assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então você deve fluir nessa liberdade que ele deu, amém? Não é para dar lugar à carne, não é para transformar a liberdade em libertinagem, mas para que haja um fluir de vida.
Amém? E em terceiro e último lugar, eu quero destacar aqui também que eles foram chamados para estarem juntos nesse lugar de intimidade, de autoridade, de proclamação, porque a gente só proclama quando a gente está junto. A palavra traduzida aqui por pregar, realmente é proclamar, mas o terceiro elemento aí foi que foi dado a eles autoridade. Eles foram enviados. O que é um envio? O envio é quando existe alguém que enviou. Ok? Existe uma autoridade que envia. Então, ele os enviou para exercer a autoridade e expelir demônios. A expelir demônios não é só caso de possessão maligna, não. Quando você vai pregar ali na esquina, você tem que expelir demônio. A gente pensa que expelir demônio é só um caso quando alguém está possesso. Aí chama as irmãs de oração, para que estejam orando, cada um dos irmãos para que orem. Porque eu vou ali numa ação de exorcismo. Mas só quando você vai pregar, você vai evangelizar, quando você vai atravessar a rua para saquear o inferno, uma vida, saiba que o inimigo vai estar insatisfeito, que ele se levanta também contra a gente, não precisa ter medo de nada absolutamente, porque o maior que está em nós e nos guarda. Mas existe uma ação em que a gente quer ter vitória. Então, para isso, a gente vai expelir demônio. Eis que eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e nada absolutamente vos causará dano. Então, a gente se levantar com autoridade. O estudo do domingo passado, vejam, da Escola de Ministro, falando sobre o uso dessa autoridade também através da oração. A oração de autoridade, de governança. Amém? Então, nós fomos enviados. E todo líder que está preparado, ele também é um líder enviado. Porque se o Pai tem preparado você, ele está te enviando. Ele não prepara alguém para ficar de braços cruzados. A gente que faz isso. Você tem uma empresa, às vezes você vai contratar alguém, aí tem um RH da empresa que vai preparar a pessoa para aquela função específica. Só que a pessoa, depois que prepara, ela não quer mais continuar. Ou ela pede demissão, ela trabalha um tempo, depois vai embora, ela pega experiência ali e recebe uma proposta de ganhar muito mais, trabalhando muito menos, ela vai embora. Mas foi a sua empresa que preparou aquela pessoa. A gente às vezes prepara alguém e não tem nada em troca. Mas o nosso Salvador não. Quando ele nos prepara, é porque ele sabe que nós iremos retribuir em amor, não como obrigação, como fardo, não. Mas com alegria nós iremos retribuir. Então, se você tem sido trabalhado por ele, tem sido preparado por ele, ele tem certeza que você vai cumprir esse envio também. Aleluia. Amém. Então, na prática, cada discípulo é um líder em formação. Nós somos discípulos e nós somos líderes que estamos em formação. Eu falei aqui há pouco que eu continuo aprendendo, estudando, tentando me superar minhas limitações. Amém? Não sei se isso serve de exemplo a alguém, mas espero que seja de alguma maneira um bom exemplo. Cada discípulo é um líder em formação e cada líder é um discipulador que também está em ação. É um discipulador também. Então nós precisamos ter isso em mente, que somos preparados para discipular. E o discipulado que ele tem nos chamado de forma mais intensa ultimamente é o discipulado original. É o discipulado que vai levar as pessoas à maturidade da intimidade. A maturidade da intimidade. O propósito é até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. E todo mundo dentro da Carral seja discípulo, esteja sendo discipulado e esteja discipulando alguém. Então vai chegar um momento que a gente vai precisar abrir mão do nosso gosto. Não, porque eu simpatizo mais com fulano que com Beltrano. Não. É a direção de IAL. Que a gente vai estar sendo discipulado por alguém e vai estar discipulando outra pessoa. Isso é para sempre lá no céu. Aqui na Terra as coisas não são assim perfeitas, né? Então a gente passa um tempo discipulando às vezes a pessoa viaja, às vezes a pessoa morre, às vezes a pessoa nega a fé. Tem gente que nega a fé. Como é que é para sempre? Mas a vontade do nosso Pai é que haja assim um desenvolvimento. Então, o ideal seria que fosse até a vinda do Rei ou a nossa partida para a glória. Mas nem sempre vai ser assim. E Alcha chamou 12. Ele teve centenas, ele teve milhares de seguidores, de discípulos. Mas dentre esses ele chamou 12. Dos que ele queria chamar. Não está assim escrito, a gente acabou de ler? Chamou 12. Esses 12 foram para sempre. Um foi o traidor. Os outros 11 foram para sempre. Por quê? Passaram um tempo com ele, aprendendo aos pés dele, dia e noite. E depois daquele tempo, eles mesmos foram viver e fazer discípulo, viver aquilo que tinham aprendido. Amém? Aleluia. Amém. Vamos agradecer essa palavra. Então, você que me acompanhou até aqui, guarde essa palavra no coração. Se você receber essa palavra, meditar nela, você será rica e poderosamente abençoado, abençoado. Diga assim: eu recebo a palavra e sou ricamente abençoado. Aleluia. Escreva essa frase também, vai abençoar outras vidas, vai servir de testemunho. Eu recebo a palavra e sou ricamente abençoado.
E eu vou saber que você me acompanhou até aqui. E também há uma bênção especial sobre a sua vida ao você dar esse testemunho aqui na plataforma. Então escreva aí nos comentários. Eu recebo a palavra e sou ricamente abençoado. Assim é. Aleluia. Amém. Fica na paz.